E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Eu sou Scott, como vocês já sabem. E aproveitem que meu cabelo ainda tá assim, tá? Porque em breve não estará. E hoje vai ser mais ou menos uma conversinha que beira ao escroto, ao meu modo de pensar. Mas é uma coisa que eu estava conversando com a minha mama, né? Que é o fato de, tipo assim, calma aí que eu tô tentando recobrar qual foi a conversa pra gente chegar nesse ponto. Estávamos falando da minha irmã, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã trans. E a gente tava falando e tal, e aí minha mãe tava falando que ela ficava preocupada com nós dois e tal, pelo fato de sermos ali LGBT e tal. E aí eu virei e falei, eu tenho mais preocupação pela Bruna do que por mim em si, sabe? Porque querendo ou não, quem não me conhece, quem me vê andando na rua, é o perfeito cara da classe ariana, né? Que é o moleque branco de olho claro, de classe média, classe média alta, né? Hétero, cis. E é muito engraçado, porque isso aparentemente me encaixa na classe ariana. Aí a gente vai lá conversar com eles, aí a gente fala o quê? A gente é uma pessoa trans, não binária, bigênero, pansexual. Aí a gente já dá uma cagada, né? Aí a gente fala melhor ainda, que a gente não está na classe média. E também não está na classe alta, assim. Nós não... Nós, eu, hoje, eu não sou pobre, né? É importante falar, eu não sou pobre. Mas eu também não sou rico, né? Eu faço estágio, então eu ganho o valor da bolsa e isso, olhando de mim para comigo mesmo, é o suficiente para eu viver, né? Porque eu pago minhas contas e tudo mais e tá, ó. Mas por que que foi isso? Porque aí a gente começou a conversar sobre a questão de lugar de fala, né? Porque, por exemplo, foi o exemplo que eu dei. Eu não sou uma pessoa preta, mas eu sou filho de uma preta. Eu sou neto de pretas, né? Eu sou sobrinho de pretas e pretos. Eu sou primo de pretos e pretas. Então, por mais que não seja o meu lugar de fala, eu não posso me calar frente a essa situação, sabe? Ainda que eu não tivesse contato com ninguém, né? Nenhum preto, ainda assim não é aceitável, não é meu simplesmente ver as pessoas cometendo esse tipo de coisa, né? O racismo, e eu ficar quieto e ficar tipo, não é comigo, então, né? Aí eu também falei, eu sou uma pessoa relativamente magra, porque eu sou uma pessoa de porte pequeno, né? Porque eu tenho 1,68 e o meu biotipo é muito fino, ó. Meu biotipo é muito fino. Então, eu sou um baixinho, magro, né? As coisas que crescem ali, incha, é meu rosto e a minha barriga. Mas geralmente quando isso acontece é porque eu não estou saudável. Quando eu tenho um pico de depressão muito alta, que aí meu, meu corpo fica meio desconfigurado da programação original e aí dá uma zoada, ou quando eu tô tomando algum tipo de remédio que tá me dando um efeito colateral e eu começo a inchar. Então é até uma coisa muito chata. Inclusive, eu acho que eu já gravei vídeo falando sobre isso, que é tipo assim, às vezes as pessoas elas preferem me ver doente, mas parecendo saudável, do que saudável parecendo doente. Porque o que acontece? Eu sou magro, meu rosto ele é fino aqui, ó. Vocês podem porque a barba atrapalha, né? Aqui tá uma papada agora, mas isso daqui é seco e isso daqui é seco. Parece que tem um buraco aqui. E se vocês separarem minhas fotos mais antigas, vocês vão ver. Peguem
e comecem a reparar. Tem foto que eu tô com a cara inchada e tem foto que eu tô com a cara belezinha, né? E é só que, tipo assim, quando eu tô saudável, tá aqui, ó. E quando eu não estou saudável, então tem muita gente que já começou a interpretar de forma errada. Eu falar que eu não posso engordar. Eu não quero engordar, eu quero ganhar massa magra, né? Tipo, eu preciso, inclusive, porque eu desloquei o ombro há alguns anos atrás e tal. Eu sofri um acidente que eu já mostrei até a cicatriz, né? Porque eu não quis dar ponto. Ele abriu aqui tudo e aí foi fechando, fechando, fechando e ficou aqui. Só como eu não dei ponto, ficou assim. E, e aí é tenso, porque aí quem não conhece a minha história já começa, ou quem gosta de botar fogo no parquinho já começa, sei lá, mimimi. Eu não sou gordo, mas a minha mãe de criação, né, a Cíntia, ela faleceu justamente por causa dessa pressão social. Por quê? Ela entrou em depressão, começou a engordar, inchar, 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 inchar. A pressão social em cima dela era tão grande e a pressão que ela colocava em cima dela mesma se tornou tão grande, né? Porque é um efeito colateral, né? Porque assim, se você tem muitas pessoas colocando uma pressão em você sobre um assunto, chega uma hora que é tão exaustivo que você começa a se colocar pressão também naquele mesmo ponto. Então ela decidiu fazer uma cirurgia de redução do estômago, mas o médico foi e ele mesmo confessou, diga-se de passagem, ele reduziu o estômago dela mais do que o recomendado, mais do que o deveria. O que ocasionou em anorexia-bulimia, né? Ela não conseguia comer nada e quando comia soltava tudo e até o fato, né, de ela ter falecido. Então, mesmo que eu não seja uma pessoa gorda, uma pessoa acima do meu peso ideal, né? Porque tem esse negócio aí do peso ideal. Mas isso não significa que eu não vou parar e defender e falar, gente, não é assim, não é bacana, não é legal. Porque assim, por mais que eu não seja o meu lugar de falar, eu não passe por isso, não significa que, novamente falando, não significa que eu não possa dar uma puxada de orelha nos meus colegas. Falar, ó, cara, isso aí não é bacana. Você ia gostar que fizessem isso com você, fizessem isso com a sua filha, com seu filho, entendeu? Com a sua mãe, com a sua avó, com o seu pai? Não, né? Então, por favor, não faça com as outras pessoas. Porque as pessoas, elas têm essa mania. Elas não querem que seja feita coisas ruins para com os deles, mas eles fazem essa coisa ruim para com o dos outros. E aí zoa todo o rolê. Teve outra coisa que a gente estava falando, né? A gente falou dos pretos, a gente falou sobre racismo, a gente falou sobre gordofobia e a gente falou sobre LGBT também, né? Porque principalmente pessoas trans, né? Porque foi o que eu falei, eu tenho uma irmã trans, que é a Bruna, que a minha mãe biológica adotou. E quando eu falo adotou, é só pra dizer que adotou de coração, sabe? Não foi lá no cartório e adotou, porque como eu sempre falo, pra mim não existe diferença entre filho adotivo e filho biológico. Pra mim, filho é filho. E pronto. Mas é só pra colocar assim em perspectiva, porque tem muita gente que não sabia que a minha mãe tinha adotado. Pra quem não sabe, minha mãe é pastora, né? Minha mãe biológica é pastora. Então, ela tem alguns filhos e filhas ao redor do mundo, né? Então, só que a Bruna é uma filha dela que conviveu muito com a gente, esteve muito com a gente e é isso. E aí, por que que chegou no assunto desse vídeo? Porque a gente estava conversando sobre essas coisas e aí a gente estava falando justamente isso. Falei, eu fico muito mais preocupado com a Bruna andando sozinha. Porque, primeiramente, é uma mulher. Independente se é trans ou cis, é uma mulher. O que já vai sofrer
pra cacete por causa... Perdão pelo mal palavra. Eu não gosto de falar palavrão no meu dia a dia, entende? Embora essa palavra eu não considere um palavrão, mas eu não acho de bom tom falar em vídeo, né? Porque eu tenho adolescentes que escutam o que eu falo, então eu não acho. Então peço perdão por isso. E podem chamar minha atenção caso vocês vejam, porque às vezes eu tô distraído e acaba saindo e eu não gosto disso. Mas enfim, a gente tava falando lá, né? A mulher, por ser mulher, os caras babacas, né? A gente tem as exceções, né? Não vamos, né, falar que é o todo, 100%, que é babaca. Mas tem cara babaca, assim como tem cara que é um máximo e é incrível e é maravilhoso, que é de se orgulhar. Kleber Toledo tá aí, Rodrigo Hilbert tá aí, né? Tem outras pessoas, Lázaro Ramos tá aí, né? E tem outras pessoas. Por que eu citei esses três? Porque são pessoas famosas, que as pessoas conhecem, então pode servir. Porque não adianta eu virar e falar, o meu avô é assim. Vocês não conhecem meu avô, vocês não sabem qual que é a índole, vocês não escutam a história dele. Entendeu? Eu vou virar para vocês, vou falar que ele é segundo tenente da aeronáutica, todo mundo já vai ficar carrancudo porque é militar, já vai lembrar do ele não e pronto, né? Aí que também tem muito isso, mas isso é papo. Essa parte do negócio militar é papo para outro vídeo que já tá até no roteirinho ali para gravar mesmo. Mas a gente tá falando sobre isso. E aí eu tava falando para ela que, para mim, por mais que eu não goste dessa coisa, né, dessa formulação, eu tenho muito mais preocupação, porque primeiro é mulher. Já sofre por isso, porque o homem babaca olha e acha que é parque de diversão. Vamos usar o quanto a gente quer e depois joga fora. Aí tem o fato de ser pessoa trans. Então já vem os transfóbicos, os LGBTfóbicos e pá, né? Então eu tenho muito mais preocupação. E aí eu virei e falei, hoje eu tô numa posição de privilégio muito grande, né? Porque eu sou uma pessoa LGBT que tem o suporte da família, né? É o que minha mãe mesmo fala. Ela não aceita o fato de eu ser LGBT, mas ela respeita, ela cuida, ela ama, entendeu? Ela não, a religião dela faz com que haja esse conflito com a questão da minha sexualidade, não com o ser humano, né? Porque, como eu sempre falo, minha mãe é cristã, não é religiosa, ela é cristã, né? Então ela tá mais prezando pelo amor de Cristo e tudo mais. Então é o que ela falou, meu, eu não vou deixar de chamar. Eu não aceito isso, mas eu respeito. E pronto, sabe? Eu tenho... Ela, a gente conversa muito, inclusive antes de eu gravar, ela foi pra igreja. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, ela foi pra igreja. E eu tô aqui, a gente tava assistindo série até agora há pouco. A gente só parou de assistir porque ela tinha que ir pra igreja. Então é complicadinho essas coisas, sabe? Mas é coisa que a gente vai organizando. E aí eu virei e falei: o meu irmãozinho, ele tem mais chances de sofrer com preconceito por ser. Eu não sei como colocar, mas ele não é branco, vamos dizer assim. É porque ai, ele é mulato, ele é queimado e tal. Ele não é. Ele é uma pessoa. Eu não sei se eu posso falar que ele é uma pessoa preta, porque eu sei que tem muita gente que vai problematizar, mas ele não é branco. Entende? Eu só não sei como me posicionar, isso é uma coisa que eu ainda preciso aprender, e eu não, por eu precisar aprender, eu não quero expor de forma errada, né? Porque se for para falar de forma errada, é melhor a gente nem falar nada, né? Primeiro a gente aprende para depois falar. É o que eu sempre busco fazer no contexto da minha vida, até em relação a mim mesmo, para comigo mesmo, né? Então, é isso. E a gente estava falando desse negócio, que eu visualmente eu sou da classe ariana, eu sou o que as pessoas pregam. Isso sem elas me conhecerem. Vocês conhecem também pessoas LGBTs que são consideradas ali da classe ariana, que visualmente parece se encaixar perfeitamente e na verdade é uma pessoa totalmente fora da caixinha, uma pessoa incrível, maravilhosa e que muitas pessoas conceituam a existência dela de forma errada? Comenta aqui.
No mais, a gente vai conversando por aí, né? E então, um beijo e tchau.